hoje tivemos um dia de leve alta para o Bitcoin, que rompeu para cima aquele ombro, cabeça, ombro invertido que nós havíamos avisado ontem, mas apesar das altas das criptomoedas, o mercado americano teve um dia de queda. Vou explicar o que está acontecendo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Neste vídeo vou estar atualizando também a análise dos eventos macroeconômicos que fizeram com que o mercado americano tivesse um desempenho ruim hoje e acendesse o alerta para os mercados como um todo. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, falar sobre as notícias, os eventos importantes que aconteceram hoje. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho aí embaixo para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui diariamente. Também não deixe de deixar o like, de comentar aí embaixo. Hoje eu quero responder todos os comentários dessa semana. Eu andei me atrasando aí, tá? Mas eu vou responder. E se você quer receber notícias sobre o mercado de criptomoedas em primeira mão, notícias quentes, siga o nosso canal no Telegram, o link vai estar embaixo. Seguindo lá, é gratuito, você consegue ter acesso a informações importantes do mercado de criptomoedas assim que elas saem. E bora lá começar falando da situação da análise gráfica do Bitcoin. Vamos começar hoje pelos tempos gráficos menores, tá? Porque é onde a gente teve algum padrão sendo rompido até que enfim, né? Porque nos últimos dias estava bastante difícil o gráfico do Bitcoin, mas enfim o Bitcoin rompeu para cima aquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente havia alertado ontem no gráfico, com o volume de negociação crescendo ao longo da figura, demonstrando um aumento do interesse. E se a gente fizer uma projeção do alvo desse ombro, cabeça, ombro, está na região de aproximadamente 100 dólares, 100 mil dólares, tá? Então, o que tudo indica nesse momento é que o Bitcoin pode continuar subindo e ir para a região dos 100 mil dólares nos próximos dias ou talvez horas. Mas, infelizmente, pessoal, nos tempos gráficos maiores, o Bitcoin não conseguiu sair daquele range que ele está, naquela região que ele está lateralizando aí desde novembro, tá? Nos tempos gráficos maiores, a gente sabe que a gente tem um suporte importante nos 90 e uma resistência importante nos 108. O Bitcoin ainda não conseguiu nem romper para baixo os 90 e nem romper os 108 para cima. Então a gente continua na mesma, tá? Se o Bitcoin foi em 105, não muda nada. Se ele foi em 92, não muda nada. A gente continua no gráfico diário andando de lado nessa região. Mas se ele romper para baixo os 90 mil dólares, coisa que a gente ainda não tem indícios, ele formará um topo duplo com alvo na região dos 77 dólares aproximadamente. Já se ele romper para cima a região dos 108, ele vai estar formando um retângulo de alta e o alvo vai estar na região de aproximadamente 120 mil dólares. No entanto, como eu disse, ainda não aconteceu nenhum dos dois, tá? Mas, pessoal, apesar do no dia de alta no mercado de criptomoedas, né, a gente teve um dia bom aí, a coisa não tá muito legal lá nos Estados Unidos hoje não, tá? Aliás, a coisa não esteve muito legal durante o dia, né? A gente teve uma queda, principalmente na hora da abertura do SP500. E, pessoal, essa queda, ela aconteceu aí principalmente porque a gente teve sinais não muito legais de inflação. Pois é, meus amigos. Como eu disse, hoje a gente teria alguns dados macroeconômicos importantes sendo divulgados, né? A gente teve ali o índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia, não considero tão importante. Pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram um pouco acima da expectativa. A expectativa era 215, veio 219, o que teoricamente seria até bom nesse momento para os mercados. Mas, meus amigos, a coisa não ficou legal quando os mercados olharam para os dados de preços pagos medidos pelo Fed da Filadélfia, tá? E, meus amigos, olhem isso daqui, tá? Veio 40,5, quando que em janeiro ele havia vindo 31,90, tá? Ou seja, a gente teve aqui esse indicador que não é o indicador mais importante de inflação, mostrando uma aceleração da inflação em fevereiro, tá? Estão estimando que a inflação pode acelerar e quem me acompanha aqui no canal há mais tempo já sabe que se a inflação acelera, isso força o Fed a manter juros mais altos e juros mais altos sugam o dinheiro do mercado de criptomoedas e costuma causar queda, tá? Isso também não é bom para as bolsas americanas. Para mim, essa é até uma explicação aí para a queda que a gente teve hoje das bolsas na hora que a gente teve abertura, tá? Esse dado aqui ele veio realmente muito acima do anterior, veio preocupante. Isso indica que pode ser que em março, quando a gente vê os dados do CPI, por exemplo, a gente pode ter surpresas, ele pode vir alto, a gente pode ter um aumento na inflação. E como eu já mencionei, tá? A gente tem motivos aí do ponto de vista de Estados Unidos para termos um aumento de inflação,
Primeiro motivo, a deportação em massa de imigrantes ilegais. Isso acaba gerando inflação, uma vez que essas pessoas são a mão de obra barata na economia americana. Quando eles saem, começa a faltar gente e você acaba tendo aí que pagar mais pelos serviços e pelos produtos, tá? E isso acaba gerando inflação. E tem também a questão da guerra comercial, já que o Donald Trump impôs tarifas à China e isso aumenta o preço dos produtos nos Estados Unidos, tá? Então, esse dado aqui pode estar sendo um reflexo dessas políticas. E falando em Donald Trump, pessoal, hoje tivemos notícias também boas para o mercado, notícias inclusive que fizeram o DXY, que é o dólar globalmente, cair, tá? Hoje a gente teve o Donald Trump indicando que um novo acordo comercial com a China está próximo. E isso ajudou a reduzir um pouco desse temor de guerra comercial que gera medo de inflação, tá? Então, se os Estados Unidos realmente chegarem a um acordo com a China, a gente fica numa situação mais tranquila, tá? Uma vez que os Estados Unidos colocou tarifa no México, no Canadá, e eles simplesmente recuaram, né? Já a China não, a China ela colocou tarifa de volta, então ali é uma situação mais difícil de ser resolvida, por isso que o mercado segue tenso, tá? Essa notícia, pessoal, aí do Trump podendo entrar em acordo com a China, ela ajudou o dólar a cair. Hoje a gente teve o DXY, que é o índice que mede a força do dólar, caindo 0,7%, e isso acabou ajudando também as criptomoedas. Pode ser uma das explicações para a subida das criptomoedas hoje, tá? Porque geralmente o DXY, que é o índice que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas, ele tende a ter uma correlação inversa com o Bitcoin, com as criptomoedas. Ou seja, quando o DXY sobe, normalmente, na maioria das vezes, as criptomoedas caem. Quando ele cai, na maioria das vezes, as criptomoedas sobem, tá? Então isso explica um pouco dessa reação do mercado financeiro às declarações do Trump. O mercado entendeu isso como algo positivo. Inclusive, nos últimos dias, a gente está vendo aqui o real brasileiro se valorizando, tá? E, pessoal, a gente também teve resultados corporativos hoje, né? Algumas coisas aí ligadas aos Estados Unidos. E a gente tem que olhar também, pessoal, para o que andou acontecendo no mundo, tá? Não vou colocar aqui na tela, porque depois para mudar fica difícil, mas a gente teve dados recentes de inflação do Canadá que vieram acima do esperado esta semana. A gente também teve dados de inflação do Reino Unido que também mostraram uma alta preocupante, tá? E ao mesmo tempo, a gente teve o CPI e o PPI dos Estados Unidos na semana passada também mostrando alta. Então, assim, juntando com esse relatório do Fed hoje de preços pagos de fevereiro, com os dados que a gente andou vendo de inflação nos últimos dias, eu não sei, tá? Eu acho que isso é uma sinalização perigosa, tá? É uma sinalização de que, não para hoje, mas pode ser que nos próximos meses o mercado começa a discutir alta de juros nos Estados Unidos, ou talvez um juros se mantendo mais estável, talvez não vamos ter corte neste ano, tá? Então, não é uma situação muito boa para as criptomoedas. E a gente tem todos os membros do Fed nas últimas aparições reforçando que não há necessidade de corte de juros nesse momento, tá? Então, isso aí gera uma preocupação, né? Será que o Fed não vai cortar juros em 2025? Por isso que o mercado americano teve essa queda. Mas indo aqui para análise de sentimento, meus amigos, a gente teve um dia até bom, tá? A gente teve aí mais uma vez o long short ratio caindo, né? Ou seja, mais investidores apostando na queda, ao mesmo tempo que o open interest subiu e a taxa de funding despencou e ficou negativa, pessoal. Isso aqui está mostrando o seguinte, o pessoal está, hoje, pelo menos durante o dia, estavam cada vez mais abrindo posições de trading nos mercados futuros, apostando na queda do Bitcoin. E vocês sabem que o Bitcoin e a maioria das criptomoedas costumam fazer sempre o contrário do que a maioria espera. Se a maioria está apostando que ele vai cair, é mais provável que ele continue subindo. E para saber até onde ele vai subir, a gente tem que ir aqui para o Liquidation Rate Map de 7 dias, que é o meu favorito, eu acho que é o mais preciso, tá? Essa ferramenta da Highblock aqui de 7 dias é imbatível, é muito assertivo. E quando a gente olha aqui, a gente vê bastante liquidez lá na região dos 99 mil dólares. Tá? Então tá tudo indicando que o Bitcoin vai subir pelo menos até os 99 mil dólares para tomar o dinheiro desse pessoal que está muito alavancado nos últimos dias e nas últimas horas, apostando que o Bitcoin vai cair. Tá? Então 99 mil dólares é o alvo para o Bitcoin neste momento, pelo menos no curto prazo. E em termos de notícias relevantes para o Bitcoin, pessoal, hoje a gente teve o banco JP Morgan alertando para o risco de queda no mercado de criptomoedas devido à baixa demanda por futuros de Bitcoin. Tá? Vocês acham que isso aí
É um motivo para a gente ter essa queda aqui que o JP Morgan está falando? Eu não sei, né? Só sei que é um sinal diferente do que a gente está vendo, tá? Eu tô vendo um sinal aí, pelo menos até nos próximos dias ou horas, mais de subida do que de queda, tá? A gente também, pessoal, teve algumas notícias importantes relacionadas com regulamentação das criptomoedas nos Estados Unidos. O estado de Montana, ele avançou com o projeto de reserva de Bitcoin e se tornou o quarto estado a apresentar a lei sobre o tema, tá? Então, isso aí é extremamente importante, né? Vamos ver, a gente está vendo uma corrida pelo Bitcoin entre os estados americanos e até mesmo entre os países, tá? A gente também teve a notícia de que a MicroStrategy do Michael Saylor conseguiu emitir 2 bilhões de dólares em bonds para comprar mais Bitcoin, meus amigos. Pois é, tá? E a gente tem que falar aqui também da situação das principais altcoins do mercado, pessoal. Começando, como sempre, pela Ethereum, tá? Ontem eu falei que eu não estava muito confiante naquele ombro, cabeça-ombro que parecia estar no gráfico da Ethereum, né? E de fato, a gente vê aqui que o ombro, cabeça-ombro do Bitcoin foi rompido e o da Ethereum ele não foi, né? Como eu disse, tinha que prestar bastante atenção no volume de negociação aqui embaixo, que não estava crescendo ao longo do padrão, que era um sinal de fraqueza, obviamente, e acabou não dando outra, tá? A Ethereum tá andando de lado. Se ela conseguir ir ali acima dos 2.700, 2.800, de fato, eu até fico acreditando, tá? Mas, sinceramente, eu acho que o gráfico da Ethereum aqui, a gente não tem padrões no curto prazo confiáveis, tá? Então, a Ethereum, para mim, segue estagnada e, pelo jeito, a tendência é seguir estagnada por enquanto, tá? No gráfico, pessoal, da Solana, tá? A gente teve um dia de alta, né? Solana chegou a subir aí no dia aproximadamente 4%, que é uma alta até considerável, né? Para Solana que subiu, que caiu nos últimos dias, só que tem um detalhe, meus queridos. Apesar de tudo, a Solana ainda não conseguiu atingir o alvo em 150 dólares daquele triângulo descendente que ela rompeu para baixo nos últimos dias. Então, apesar da subida de hoje, eu creio que a Solana continua em tendência de queda e ela pode cair mais nos próximos dias. E lembrando que no dia 1º de março, daqui a alguns dias, daqui a 10 dias aproximadamente, a gente vai ter um grande desbloqueio de Solanas, de tokens Solana que estão sob custódia, que estão na mão da FTX State, tá? Então a corretora FTX que quebrou em 2022, tinha vários tokens Solana na mão e eles agora estão vendendo esses tokens, liquidando no mercado, jogando esses tokens no mercado para pagar as vítimas da corretora FTX, tá? Então, muito cuidado com a Solana, porque até o final deste mês ela pode sim cair mais, tá? Outra moeda importante que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a da Cardano, né? A da Cardano, pessoal, não estou conseguindo ver um padrão para ela aqui nos tempos gráficos menores, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico de 1 hora, tá igual a Ethereum andando de lado, tá? Outra moeda importante, né? A BNB também andando de lado, tá sem um padrão definido. O XRP aqui também andando de lado, parece estar formando aqui no gráfico de 1 hora não sei, tá? Isso aqui tá muito ruim, assim, de operar, né? Mas dá para forçar a barra aqui e dizer que ela pode estar formando aqui um topo duplo, tá? Um padrão que normalmente indica reversão de tendência. Se ela vier a romper para baixo a região dos 2,66, ela pode buscar o alvo desse topo duplo, tá? Desculpem, topo duplo com alvo nos 2,60, mas é um alvo muito pequeno, tá? Não compensa aí estar tentando operar isso aí, porque é um movimento pequeno. Então o XRP aqui não está dando sinais muito claros, Dogecoin também andando de lado nos tempos gráficos menores. Tron conseguiu subir hoje, tá? Inclusive, pessoal, hoje a gente teve uma notícia relacionada a Tron, tá? Uma notícia comparando algumas análises aí on-chain comparando que a oferta de USDT, a Tether na rede da Tron cresceu 10 vezes desde 2021, tá? Isso foi impulsionado principalmente pelo DeFi, né? Mas é interessante, tá? Interessante que a rede da Tron ela é muito utilizada apesar de tudo, tá? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a TON, tá? A TON, para mim, rompeu para baixo um retângulo com alvo na região dos 3,34, então tem mais espaço para cair. Hoje a gente teve uma notícia também relacionada à TON, uma análise on-chain que mostrou que o TVL da TON caiu, mas o stake atingiu o recorde, tá? Então, vamos ver aí como isso vai impactar a TON nas próximas semanas, tá? Outra moeda importante, meus amigos, AVAX, tá? A AVAX, por enquanto, não formou um padrão gráfico novo, né? Mas se ela vier a romper nos próximos dias para baixo, a região dos 23, ela vai formar um triângulo descendente com alvo nos 19,50. Então fiquem de olho na AVAX. AVE, pessoal, gráfico da AVE nas últimas horas aí
tá? É um gráfico que está melhor do que a maioria das altcoins, não tem como negar, né? Ela parece estar rompendo para cima um ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo na região dos 276, mas sinceramente eu não arriscaria. Eu acho que as altcoins não estão muito confiáveis, tá? Pendle, pessoal, já bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente havia comentado ontem, tá? Ela acabou rompendo ali por volta das meia-noite de ontem, e hoje ela já praticamente bateu o alvo ali, tá? Então, sem grandes novidades para Pendle por agora. Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de falar, NIR, pessoal. NIR acabou subindo hoje aí, mas ela segue andando de lado naquela região entre 3,60 e 3 dólares, tá? Outra moeda importante, SUI, meus amigos. O gráfico da SUI também subiu hoje bastante, né? Ela acabou formando aquele ombro, cabeça, ombro invertido, que eu não estava muito confiante, para ser sincero, mas agora ela parece aí que está sem fôlego para continuar subindo e não tem novos padrões gráficos. Lembrando que se a SUI romper para baixo, a região dos 2,80, ela vai formar um ombro, cabeça, ombro com alvo em 1,66. Então tem que ficar atento, a SUI não pode cair mais, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Chainlink, tá? O gráfico da Chainlink está numa situação parecida com a da SUI, em cima do suporte. Se romper os 18 para baixo, meus amigos, aí a Chainlink forma um topo duplo com alvo nos 11. Mas por enquanto ainda não rompeu, tá? E, meus amigos, em termos de moedas aí que a gente teve alguma novidade, hoje a gente teve a listagem de uma criptomoeda nova, meus amigos, que chamou a atenção de muita gente no mercado, tá? Ela foi listada em várias corretoras, né? Tá valendo ali na casa de 1,46, tá? Não estou recomendando, viu, pessoal? Só estou falando porque eu vi que ela se destacou hoje em termos de chamar a atenção, tá? Hoje ela foi integrada à Binance, né? Ao Earn da Binance e ao Convert e ao Futures, né? A Binance listou ela no Futures e ela também foi ela entrou ali na lista das moedas que vão ser adicionadas na corretora Coinbase, tá? Tainan, que moeda é essa, né? Lembrando que eu não estou recomendando compra, tá? Só estou falando porque realmente gerou um hype aí hoje. Essa moeda apareceu na Binance, apareceu em várias corretoras. Ela foi listada hoje ali por volta das 10 horas da manhã na Binance, tá? Para quem não sabe, a Kaito IA é uma plataforma de pesquisa avançada que utiliza inteligência artificial para oferecer informações no ecossistema Web3. E o token Kaito, que é esse que foi listado nas corretoras aí, na Binance e nas outras, ele é utilizado como governança para o ecossistema da Kaito, governança, stake, incentivos aí dentro da plataforma, tá? O lançamento oficial desse token foi hoje, dia 20 de fevereiro. Ele já foi listado de cara na Binance, na Qcoin, na Gate.io, tá? E quem tá por trás dele é o Yuhu, né? Que é um CEO por trás do projeto, tá? Ele tem parceria de pesquisa com a Sandra Law, acho que é assim que se fala, tá? Ele tem grandes investidores por trás, a Dragonfly tá por trás, tá? Enfim, eles têm um tokenomics aí que na minha visão é bastante grande, né? Eles têm 1 bilhão de tokens Kaito, o fornecimento máximo será disso, tá? E 56% são alocados para o ecossistema e para a comunidade, com 19,5% para airdrops, incentivos, tá? E 43% para insiders, né? Ou seja, quem recebe as informações primeiro, tá? Esses 19,5% aí que são para airdrops fazem parte dos 56,6% que eu comentei anteriormente, tá? Então 43% estão na mão dos desenvolvedores, né? Aquela velha história que a gente sempre tem que tomar cuidado, tá? Mas tá aí, tá? A moeda nova foi lançada hoje, tá gerando hype, vamos ver aí se ela vai conseguir crescer ou não, tá? Análise gráfica aqui não tem como fazer dela, né? Porque a gente precisa de histórico no gráfico para fazer isso. E no mais, pessoal, me desculpem por esse vídeo hoje ter saído meio tarde. Amanhã estarei de volta trazendo mais informações para vocês. Até mais, tchau!